Tudo o que for acima de 0%, que está aqui assinalado, significa que as empresas do SP500 conseguiram crescer lucros. E depois temos no eixo do X aqui o dólar. O que é que acontece? As empresas do SP500 conseguem aumentar lucros, sobretudo aqui dentro deste quadrante. Que aqui está. Um quadrante em que o dólar, por sua vez, está a depreciar. Sobre o impacto da valorização do dólar. Nós, nos últimos tempos, uma das notícias é que o dólar apreciou já cerca de 6% desde o final de setembro. Então, com as eleições, não é? Isso ainda mais se verificou depois de Trump ser aqui pronto, identificado como o vencedor das eleições e o próximo presidente. Bom, o outlook para o dólar vai depender, né, se continua forte ou se enfraquece, vai depender, né, vai depender de como nós entendemos que a economia americana se vai comportar. As expectativas de uma economia mais forte e de um crescimento mais forte nos Estados Unidos do que noutras geografias, significa que as taxas de juro provavelmente vão permanecer altas, com o Fed a manter esta política mais restritiva, né? Higher for longer, eh, pelo menos se tivermos em comparação aquilo que está a acontecer nos outros países, nomeadamente uma zona euro, que, como não consegue acompanhar o crescimento da economia americana, tem que, se por um lado começou por também ir na onda do Fed, porque tinha que o fazer devido à inflação, subir rapidamente os juros, agora tem que começar a descer com mais rapidez do que acontece com os Estados Unidos, em que se eles porventura começassem a descer muito rápido, a pressão inflacionária, né, ia rapidamente voltar a fazer a inflação escalar e eles não poderiam fazê-lo. A economia está bem, cresce, portanto tem que se. E o dólar valoriza precisamente por isso, pelo facto de as taxas de juros serem mais elevadas face a outros mercados. A lógica é muito esta, que é, se as taxas de juros permanecerem mais altas no país A versus país B, para onde é que vai fluir o dinheiro? Para o país que remunera a um juro mais elevado ou para o país que remunera um juro menos elevado? Claro que vai fluir para o país A, não é? Porquê? Porque os investidores, e vejam bem, num país como os Estados Unidos, em que é mais seguro uma economia desenvolvida, a economia mais evoluída do mundo, ser remunerado a uma taxa de juros superior face aos outros países mais arriscados, isto é um mimo. Por isso é que o dinheiro começa a ser canalizado para o investimento em dólares, em dívida americana, logo começa a valorizar a moeda. A lógica é muito esta. Taxas de juros permanecem mais elevadas ali, o dinheiro flui para ali. Isso é o que nós tivemos a ver aqui. A notícia falava de uma valorização do dólar de 6% desde setembro. O que é certo é que, pronto, devia ser provavelmente aqui face ao euro, que é esta linha azul, que à data de hoje, onde já valorizou aqui cerca de 5,3% face ao dólar, face ao euro, melhor dito. Depois, também, face ao iene japonês, valorizou 4,57%. Face à Libra, aqui a Libra inglesa valorizou 3,4%. Face aqui ao renminbi chinês valorizou 2,51% e face aqui à rúpia indiana 0,82%. Portanto, valorizou mais o dólar, os dólares ao valorizarem, o dólar ao valorizar passa a valer muito mais moeda local em todas estas currencies, em todas estas moedas. Isso, naturalmente, que se vai traduzir aqui em numa relação de forças económica, relação de trocas entre os vários países que eu já vos vou explicar. Isto só para corroborar aquilo que estava a dizer do facto de do dólar estar a valorizar, não é? Estar a apreciar em relação às outras moedas, mantendo taxas de juro elevadas, não precisando de as baixar tanto,
e por isso também fazendo a moeda apreciar, porque o investimento vai ser canalizado para aí, porque também há mais perspectivas de crescimento aí, é normal. Sou melhor remunerado e tenho mais e melhores perspectivas de crescimento, é normal que o dólar se torne uma moeda ainda mais apetecível e mais segura para investir, com rentabilidades. Crescimento do PIB, Q3 2024, Estados Unidos neste momento apresentam um crescimento de Q3, isto é quarter over quarter, portanto, neste trimestre, face ao trimestre anterior, de 2,8%. E vejam como é que anda a zona euro. 0,4% e isto é tudo uns coitadinhos. É uns coitadinhos. Andamos aqui completamente estagnados. 0, 0,1, 0,1, 0,3, 0,2. Pronto, vá lá que a inflação conteve-se e agora temos que começar realmente a abrandar as taxas de juros para estimular a economia da zona euro que está aqui muito fraquinha, muito enfraquecida. E o mesmo aqui nestes senhores que tanto quiseram o Brexit, mas também não estão propriamente a fazer melhor do que o resto da zona euro. 0,1, 0,3, 0,1, 0. Aqui a tal recessão técnica, né, os tais 2 trimestres consecutivos de crescimento PIB negativo. Depois voltaram aqui 0,7, 0,5, 0,1. Também não estão muito melhores. Aqui a Grã-Bretanha, né, o Reino Unido. No Japão, até começaram o 2023, né? Por isso é que nós ouvimos estas histórias de Warren Buffett até estar a fazer investimentos no Japão, e a verdade é que estavam aqui a apresentar crescimento bem interessante, embora reparem que mesmo este crescimento, 2,1%, nada se compara a uma economia super desenvolvida que, num contexto de inflação e de elevadíssimas taxas de juros, apresentou 2,7, 3,4, 2,8, 2,4, 4,4, 3,2, 1,6, 3, 2,8. Estas percentagens bem superiores a qualquer uma das que aqui estão. Estamos a falar daquela que já é a economia mais desenvolvida. A China tem aquela referência, né, dos tais 5% de crescimento do PIB, e em boa verdade, se não estão, em boa verdade, eu não acho que a China, mesmo num contexto de grande deflação, não acho que esteja a sair assim tão mal como muitas vezes fazem pintar a fotografia, mas o que é certo é que o problema da China não é tanto o crescimento do PIB, mas sim o contexto de deflação. Mesmo assim, 4,6%, mas não podemos comparar estas percentagens, nem as da Índia, que são as únicas economias aqui, são mercados emergentes, atenção, estamos a falar de mercados emergentes versus economias desenvolvidas. Não tem nada a ver aqui as expectativas em termos de crescimento do PIB, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas isto é só para vos explicar aqui o enquadramento aqui destas economias que são mais vezes até faladas. Quer a China, quer a Índia, e a Índia tem crescido aqui perto entre os 7, né, 7, 8%, estão a crescer bastante, embora no último trimestre também baixou aqui para os 5,4%, não muito distantes da China. E é isto que estávamos a falar. Divergência entre Lagarde e Powell vai disparar, juros da Fed vão ser o dobro dos do BCE em 2025. No próximo ano, a descida da taxa diretora do Banco Central norte-americano, esfiado pelo Powell, vai abrandar até estacionar em 4%. Onde é que vemos isto? Vamos ver já na nossa tabela do Fed Watch Tool, com as expectativas de inflação que o mercado está a antever ou a precificar para o ano, no outono de 2025, enquanto que o Banco Central Europeu, liderado por Christine Lagarde, reduzirá a taxa de referência até 2%. Vai haver aqui um diferencial, segundo os mercados de futuros, né, e diversas projeções avançadas esta semana, vai haver aqui um diferencial e neste enquadramento, taxa de juros onde é que está mais elevada, onde é que há mais crescimento, é nos Estados Unidos. O dólar, muito provavelmente, vai continuar aqui valorizado em 2025, a não ser que haja aqui um contexto de abrandamento económico e também de rápida descida das taxas de juros por via desse abrandamento, eventual entrada em recessão nos Estados Unidos, que venha deitar por terra esta tese, mas para já não se coloca esse cenário. Em termos de taxas de juros, é assim que nós estamos. Aqui a zona mais elevada do intervalo é os 4,65% de taxa de juros diretora aqui do Fed, contra os atuais 3,4%. Aqui
na zona euro, já está mais elevada, que comparativamente à China, vemos que, e atenção que aqui as taxas de juros nos Estados Unidos já andaram aqui nos 5,5% no intervalo máximo, portanto, bem elevadas. Aqui na China tem vindo a reduzir, estão a fazer o seu caminho, pouco a pouco, pacientes, mas estão a estimular a economia. Nota-se que está a haver, embora também não se dê muito asa a essas notícias, também porque não há uma grande velocidade nestas descidas, mas nota-se que a China está a tentar também fazer aqui um bocadinho o contrapeso à crise imobiliária, que tem sido o grande driver da inflação e do crescimento, o motor económico, né, do crescimento da China. É um setor que entrou em crise, eles estão a tentar puxar aqui um bocadinho por outras áreas, nomeadamente o setor da indústria, para continuarem a crescer aos tais 5% ao ano ou mais. Mas já há aqui este diferencial em termos de taxas de juros. E para 2025 é expectável, nós agora vamos ter a próxima reunião, portanto, 18/12. Reparem que a expectativa está aqui precificada em 86% de probabilidade de haver uma redução dos atuais 4,5, 4,75 para 4,25, 4,5. Portanto, redução de 0,25%, embora, pronto, caso isso não aconteça, poderá ficar adiado aqui para a reunião de 29 de janeiro. Depois a expectativa é que em maio de 2025 a taxa esteja algures por aqui, portanto, até final de maio mais um corte de 0,25 e é aqui que vem, portanto, a fonte da notícia do Expresso, que era até outono, a probabilidade maior ainda assim continua a estar aqui e provavelmente estará aqui nesta zona a partir do meio do ano. Poderá estas percentagens ou estas descidas, né, acontecerem um bocadinho mais tarde ou mais cedo. Isto agora vai depender muito do desenrolar da economia. Mas para fechar o ano, e mesmo aqui 10 de dezembro de 2025, estes 28,1% são uma percentagem superior, mas não difere muito aqui. Portanto, isto das duas, uma. Em termos de expectativas, não sabemos o que é que vai acontecer, podemos só antever, mas provavelmente iremos acabar 2025 com uma taxa de juros, algures entre este intervalo. Algures entre um máximo de 4%, a estabilidade máxima da taxa de juros, 4% ou 3,75%. Ainda assim, muito superiores às da China e atualmente até da própria zona euro. E a própria zona euro vai continuar a baixar as taxas de juros. Portanto, há uma probabilidade relativamente grande, diria, de o dólar continuar forte e ser um bocadinho um mantra, né, que nos vai acompanhar, digamos assim, né, ao longo de todo o ano. E é nesse contexto que depois nós temos que saber navegar e nos posicionar e investir, percebendo também as dinâmicas de mercado que existem dentro deste contexto. Bom, vantagens e desvantagens deste contexto. As vantagens, nós estamos a senti-las agora, né? E é agora que as estamos a sentir. É fruto de um posicionamento que já tivemos anteriormente. Agora, os nossos investimentos em dólar apreciaram. Porquê? Porque nós aproveitamos esta valorização que aconteceu. Tudo o que eram investimentos em dólares, tudo o que eram investimentos em ações de empresas norte-americanas, de repente, ao ser convertido para euros, vale mais. Os nossos portfólios valem mais porque o dólar valorizou. Isso é um efeito imediato. No entanto, nem tudo são vantagens, mesmo para as empresas americanas e, por conseguinte, também para nós investidores. Vamos começar por perceber, indo passo a passo, olhando para as reações mais imediatas ou aqui os efeitos de causalidade mais imediatos. Vantagens, o que é que acontece? Como o dólar passa a valer mais moeda local noutros países, mais moeda estrangeira, mais euros, mais renminbis, mais rúpias, mais libras. Isto faz com que com os mesmos dólares os americanos consigam importar mais coisas. Conseguem comprar mais bens, não é? O dólar vale mais, consegue comprar mais.
com o mesmo dinheiro. Isto faz com que as importações fiquem mais baratas. Isto, numa realidade em que a economia está forte, não é? E por si só já vai gerando volume de importações ainda mais favorável, não é? Fica esta dinâmica se nós percebermos que, ok, isto à procura, se calhar até vou reforçar um bocadinho mais o estoque, agora que a diferença cambial está a meu favor, vou comprar mais matéria-prima, mais produto, deixa-me reabastecer aqui estoque. Portanto, isto favorece as importações. Saem beneficiadas. Depois temos o outro contexto, né? Este era o contexto 1, e depois temos o contexto 2, que é e aqui ganham, no contexto 1, ganham mais as empresas norte-americanas. No contexto 2, é o contrário. Ganham mais as empresas de outras geografias que, sendo multinacionais ou tendo negócios em que fazem vendas nos Estados Unidos, em dólares, depois, quando convertem essa receita, né, essa faturação e esses lucros, convertem para a sua moeda local, tudo aquilo que venderam nos Estados Unidos, em dólares, passa a valer ainda mais nas suas moedas locais. Ou seja, no limite de um ano para o outro, imaginem uma Louis Vuitton que tem aqui, pronto, tem a sua sede em França, não é? E tem um negócio diversificado por várias geografias, entre as quais os Estados Unidos. Se em 2025 o dólar permanecer forte e eles fizerem exatamente o mesmo número de vendas que fizeram em 2024 nos Estados Unidos, né? Se o dólar valorizar, na relação depois a converter tudo para euros, a Louis Vuitton ganha mais euros. Portanto, beneficiam as empresas estrangeiras. Tudo o que for vendas nos Estados Unidos passam a valer mais na moeda local. Agora, vão acontecer aqui duas dinâmicas que vão afetar aqui estas empresas. Que é importações mais baratas, muito bem, mas o Donald Trump e a sua administração vão dizer: ei, calma lá, que o dólar agora está forte. E isto depois são retóricas que nós não sabemos muito bem o que é que eles estão a atacar em concreto. Porque num contexto em que o dólar está forte, é interessante que haja tarifas, porque ajuda a atenuar este efeito. As tarifas são uma taxa, né, que se mete aqui, isto passa a valer mais X%. Automaticamente, eu para comprar a mesma quantidade já já não consigo ganhar com a valorização do dólar. Não é? Eu consigo comprar mais coisas com os mesmos dólares, mas como tenho uma taxa em cima, sou forçado a continuar a dar aquela diferença. Perde-se aqui um bocadinho o efeito, é? Da valorização do dólar. E as tarifas podem vir e atenuar esse efeito. Mas depois, o Donald Trump fala de outra coisa, que é eventuais reduções de impostos corporativos. E se as empresas forem menos taxadas nos seus lucros, também liberta ali algum lucro que pode ajudar a compensar precisamente a aplicação de tarifas e tudo isto vai manter aqui um certo equilíbrio, criando aqui, anulando-se esta com esta, pronto, fica aqui um contexto em que as importações acabam por ficar um bocadinho mais baratas na mesma, ou seja, não há aqui propriamente, nenhuma destas medidas vai fazer com que se peque muito por excesso ou muito por defeito, isto claro está, dependendo também da dimensão das taxas e do impacto que elas têm. Uma coisa é numa China que pode representar X% das importações dos Estados Unidos, outra coisa pode ser uma zona euro ou outra geografia ou a Grã-Bretanha, que têm também pesos diferentes na, nas importações dos Estados Unidos. Isto também mexe aqui um bocadinho com a calibragem dos valores das taxas. Depois, e aqui quero que prestem bem a vossa atenção, porque aqui parece que ficou tudo assim meio empatado, não é? Não se percebe muito bem para que lado é que a coisa vai. Bom para as empresas americanas, por um lado, porque conseguem importar mais coisas. Bom também para as empresas aqui estrangeiras, porque também o que vendem nos Estados Unidos, depois ao converter, também vale mais moeda local. Pronto, ficou assim meio empatado. Mas se olharmos às desvantagens, nós vamos ver que quem sai muito mais prejudicado com um dólar forte. Vamos começar então. Importações automaticamente ficam mais caras também para as empresas de fora, não é? O dólar vale mais, eu tenho que gastar mais dos meus euros, tenho que gastar mais dos meus renminbis se quero comprar aos Estados Unidos. Bem, não vou comprar, se calhar vou arranjar aqui, dinamizar mais a minha economia interna com os meus fornecedores locais e arranjar aqui outras relações de parceria à volta, na medida das possibilidades. Isto impacta, é logo o primeiro caso, em que impacta as exportações, prejudica as exportações americanas, fazendo com que, né, os outros comprem menos bens. Depois, as receitas e lucros.
que as empresas americanas também fazem nestes países, né? Empresas americanas que vendem aqui, depois querem converter isso. Né? Vendem aqui em euros, em renminbis, querem depois converter isso para dólares, mas o que venderam aqui, imaginem uma Coca-Cola, uma Pepsi, uma Procter Gamble, mesmo uma Microsoft, uma Alphabet, etc., né? Tudo o que é multinacional, e tem, sobretudo, presença até na zona euro, não é? A tecnologia não tem assim tanto na China, mas tem também marcas de consumo, né? Coca-Cola e afins, McDonald's, etc. Ao converterem a sua faturação no estrangeiro para os dólares, vale menos. E as empresas têm ali algo a puxar para trás a sua capacidade de continuar a crescer lucros. Portanto, penalizando assim os resultados. Parece, não é, que as empresas norte-americanas é que vão sair as mais prejudicadas porque é só desvantagens a recair em cima delas. Progredindo, exatamente. Pronto. Isto não é só teoria, também aqui tem estatística prática. Vejam, este gráfico, capacidade dos earnings das empresas do SP500 crescerem lucros, né? S&P 500 EPS Growth, year over year, né? Ano após ano, ano, né? Comparativamente ao ano anterior, capacidade de apresentarem resultados positivos, isso é o eixo do Y, portanto, tudo o que for acima de 0%, que está aqui assinalado, significa que as empresas do SP500 conseguiram crescer lucros, e depois temos no eixo do X aqui o dólar. O que é que acontece? As empresas do SP500 conseguem aumentar lucros, sobretudo aqui dentro deste quadrante, que aqui está. Um quadrante em que o dólar, por sua vez, está a depreciar. Está aqui entre menos 20%, menos 10%. Não quer dizer que haja situações em que também não conseguem crescer as empresas americanas, mas há uma correlação negativa, e é o que vemos aqui. Reparem, cerca de 40% das receitas das empresas do SP500 provém de fora dos Estados Unidos, o que significa que existe esta exposição aqui à conversão cambial. Um dólar mais forte tende a reduzir as revenues e profits gerados fora dos Estados Unidos. Historicamente, o S&P 500 earnings growth, no crescimento dos lucros, fora de contextos de recessão, extraindo esses contextos de recessão, porque aí já é esperado que os lucros retraiam, não é? Fora desse contexto mais neutro, existe uma correlação negativa, de facto, com as variações no dólar. Quando o dólar está mais enfraquecido, as empresas do SP500 também conseguem mais facilmente continuar a crescer os seus lucros. Não é inédito que o façam também com valorizações de dólar, né? Aqui, nesta zona aqui, mas caso o dólar comece a apreciar para lá destes 10%, aí já começamos a ver as empresas do S&P 500 aqui a virem para patamares de decréscimo dos lucros, entre 0 e 10%. Ou mais até. É isto que nós conseguimos ver empiricamente, na prática, estatística. Do outro lado, o dollar weakness, historicamente, viu um big boost nos earnings do SP500. 2017 foi um bom exemplo. O dólar caiu 10% em 2017, devido também aqui a uma surpresa no crescimento internacional. O crescimento internacional começou a descolar e também a economia crescendo. O que é que acontece? Não há necessidade de estar a estimular tanto a economia, porque uma economia que cresce, né, crescimento internacional, emergentes, etc., começa a crescer, também é preciso controlar de algum modo a inflação, então as taxas de juros começam também a não ter necessidade de estar tão baixas, começam a subir um pouco, e o dinheiro começa a fluir também para essas geografias. O dólar caiu, não é? Essas moedas valorizaram um pouco, e isso acabou por ajudar as empresas do SP500 a aumentar os seus earnings per share em 21%. Estas dinâmicas são muito, muito interessantes de acompanhar, porque não é só vantagens, de facto, e estas desvantagens conseguem-se verificar também aqui do lado da capacidade das empresas americanas continuarem a crescer lucros. É expectável que o façam, né? Nós temos estatística que comprova isso. As projeções de crescimento de lucros para o ano são positivas, mas se tivermos aqui uma âncora,
vamos ter que precificar isso, não é? E ser um bocadinho mais comedidos nas nossas expectativas sobre a capacidade de, para o ano, continuarmos a ter crescimento do EPS year over year, sobretudo das empresas que não são as Big Tech, aquelas que nós sabemos que estão ali na crista da onda da inteligência artificial, com modos super sólidos, e as outras, será que têm a mesma capacidade? Como é que as coisas vão acontecer? O que é que vai acontecer ao mercado? Não é? Um mercado que já está com um PI um bocadinho esticado. Bom, continuando aqui nas desvantagens de um dólar forte, agora vamos falar aqui um bocadinho do impacto que tem negativo nas empresas estrangeiras. Pronto, muitas destas empresas, o que é que acontece? Numa economia desenvolvida e mais segura como é a americana, muitas empresas de fora acabam por preferir contrair dívida em dólares porque têm que pagar menos juros sobre essa dívida. Acabam por contrair dívida aí, acaba por ser mais barato, mas se o dólar valorizar, e o que é que acontece? Se o dólar valoriza, eles depois têm que usar moeda local para pagar os juros, né? Pagar não só aquilo que pediram emprestado, mas também os juros. O custo com a dívida fica muito mais alto. Ou seja, têm que gastar mais da moeda local para depois fazer face a este custo de dívida que contraíram aqui. Portanto, um dólar forte prejudica precisamente esta dívida que estava a falar, passa a representar mais moeda local, aumenta os custos com dívida, impacta as margens, impacta o fluxo de caixa, né, que tem que ir para fazer face a essas despesas, impacto na income statement também, né, ali interest expenses, os lucros são penalizados nas margens. Portanto, é uma agravante também se isto acaba por prejudicar a folga financeira das empresas de fora. Reparem, se elas já exportavam menos ou teriam menos apetência a importar bens americanos, não é? As exportações americanas, se já aqui estavam num contexto de dólar forte, já não têm tanta apetência a serem feitas, né? Importações do lado das empresas de fora. Se elas têm menos folga financeira, menos poder financeiro, isto ainda é mais agravado. Dá para perceber. Mais uma desvantagem aqui para as empresas americanas. No fundo a mesma, mas aqui agravada. Resumindo aqui estas dinâmicas, que eu espero que esteja a ser claro para vocês. Resumindo aqui estas dinâmicas, do lado das vantagens temos as importações mais baratas para empresas dos Estados Unidos. As tarifas, de um lado, podem compensar, mas depois, por outro, também temos a redução dos impostos. Isto pode-se anular, em boa verdade. Mas ambos podem contribuir para a subida da inflação, quer por via de um aumento direto de preços, tarifas, ou um aumento da procura, né, derivada da expansão de margens. Com redução de impostos, também tens mais a possibilidade de reunir mais lucro. Com mais lucro, podes investir mais. Há mais procura. Isto pode contribuir para a tal inflação que nós falávamos, que, de um lado, também pode significar continuidade de crescimento, não é? Inflação também só há quando há procura, mas depois o Fed não consegue baixar as taxas de juros para continuar a promover a economia e tens ali uma taxa de juro alta, higher for longer, ok, mas também não pode ser demasiado, não é? Isto mais tarde ou mais cedo vai quebrar, se não houver aqui um equilíbrio saudável. Empresas estrangeiras melhoram os resultados das vendas nos Estados Unidos porque os mesmos dólares valem mais moeda local e aqui as desvantagens. Empresas americanas pioram os resultados do que fazem lá fora, isso são cerca de 40% das receitas, e as suas exportações saem prejudicadas porque tornam-se mais caras para os outros países. Isto acaba por ser pronunciado pelo facto da dívida em dólar se tornar mais cara para esses países estrangeiros. No fundo, então, é este o enquadramento que nós temos. Este slide aqui resume muito bem todas estas dinâmicas e o que esperar. Não é? Num contexto então de mercado, eventualmente 2025 será isto que iremos ter, como é que vamos operar, como é que vamos trabalhar, esperando aqui oportunidades dentro desta realidade. Se queres manter-te a par dos meus últimos vídeos e análises, clica no botão para subscrever o canal e ativa todas as notificações. Se queres aprender mais comigo sobre como investir na Bolsa de Valores e construir um portfólio capaz de crescer acima da média de forma sustentável e diversificada, visita o meu website em investidanabolsa.com.
Aqui estão disponíveis vários cursos de investimento, bem como a possibilidade de subscreveres a nossa comunidade, que te dá acesso a todos os cursos, sessões de mentoria, grupo de Telegram e ferramentas Excel. Na comunidade Investida na Bolsa tens ainda acesso exclusivo às minhas análises fundamentais para dezenas de empresas, à minha watchlist e portfólio privados e a todos os meus valores intrínsecos e níveis de buy para ações que considero estarem dentro do 1% das melhores empresas do mercado. Se queres passar ao próximo nível, visita investidanabolsa.com.